Alguns soldados encontram criaturas mutantes hibernando, mas após acordá-las, percebem que o fim é apenas o começo, pois esse é o filme Terror no Deserto de 2023, e eu sou o EF, o esquentado e ferrado. Então vem comigo e vamos recapitular. Alguns pilotos estão sobrevoando o céu do Afeganistão para fazer uma revista na área e garantir que não tivessem rebeldes. E aqui vemos a piloto Sinclair junto do seu parceiro Johnson, e os dois estão tranquilos quando são atingidos por um míssil guiado, e Sinclair começa a lembrar que antes dessa missão havia colocado seu pequeno mequetrefe para dormir, e essa poderia ser a última vez que o veria. Os dois conseguem sobreviver à queda, mas são cercados por rebeldes e Johnson tenta lutar, mas acaba levando 37 tiros de aviso, e Sinclair consegue pegar a arma e atirar, mas como eram muitos, ela sai correndo pelo deserto, mas o local era muito hostil e não teria como se defender por muito tempo, e na fuga, ela encontra um bunker fechado, e como eles estavam em maior número, sua única chance seria entrando, pois eles estavam armados até os dentes. E aqui vemos como tudo que está ruim sempre pode ficar pior, pois só havia um elevador desligado e uma escada para o subsolo, então ela decide descer porque ou desce, e ao mesmo tempo os rebeldes estavam atrás dela. Andando pelo local, parece uma instalação secreta da antiga União Soviética, e o local estava cheio de experimentos estranhos, mas nesse momento ela só precisava sobreviver, e ela encontra uma sala com várias criaturas dentro de tanques de hibernação, e aparentemente estava com energia, e Sinclair acaba sendo vista e precisa lutar por sua vida, e aqui começa uma fuga alucinante, mas o que eles não sabem é que um dos tanques foi atingido e aquela criatura foi liberta. E se antes estava ruim, agora está igual a antes. E o bicho levanta e começa a acabar com todos os soldados. E quase que ela é pega por um soldado, mas o bicho arranca o rosto do soldado como se fosse de papel. E no último segundo ela consegue segurar a porta do bunker com algumas correntes. Já estava à noite e havia um soldado esperando, mas quando ele vê a criatura sai correndo com medo, e Sinclair aproveita para fugir, mas aqui vemos que não é seu dia de sorte, pois andando pela estrada ela acaba sendo atropelada por alguns soldados, mas por sorte eles eram aliados que estavam fazendo patrulha na região, e a levam até sua pequena base no topo de uma colina. Sinclair é levada até o comandante da base, e ela tenta explicar que estava em missão de vistoria e acabou sendo atacada por rebeldes, mas diz que aquele não foi o maior dos problemas, pois no meio do deserto havia um bunker soviético com criaturas que fariam os pesadelos dele parecerem piada, mas o coronel Finch diz que provavelmente ela estava com tontura por causa do calor e estava vendo coisas, e pega a câmera que ela encontrou no local como prova. E aqui é o clássico de não acreditar no protagonista até que tudo comece a dar ruim. Saindo, ela vai falar com a soldado Lafayette, pois assim que ela chegou, ela havia pego seu colar, mas Lafayette tenta dizer que é mentira, mas Hook, o tenente, manda ela devolver e as duas começam a se olhar com raiva no coração, e Hook diz pra ela ir e não pecar mais, e achei vacilo, porque ela é a única canela fina do filme e ainda é cleptomaníaca. Hook começa a apresentar a equipe e diz que eles estavam ali porque eram os piores soldados da corporação. Então ali tinha a cleptomaníaca, o médico drogado, o que engravidou as duas filhas de um coronel e alguns insubordinados. E agora teriam ela, a piloto a pé. Ela é levada até a enfermaria e eles percebem que aquele corte na barriga não foi feito por armas ou algum animal da área, e ela diz que foi a criatura do bunker e no alojamento estava aquele mesmo cara que fugiu quando viu a criatura, e como ela possui uma memória muito boa, escreve o que estava na placa, e o homem que se chama Kabir diz que estava escrito perigo, não abrir a porta, e agora eles sabem que ele entendia tudo que estavam conversando, e como ele confirma tudo que foi falado, então ela não parece mais tão louca como antes, e com certeza é um experimento ultra secreto. Começa a anoitecer e todos começam a assumir seus postos, pois o local era muito perigoso, e aqui vemos que o sargento Breno não estava para brincadeira, pois ele leva um café para Lafayette porque ele queria molhar o biscoito no café, se é que você me entende. Yeah, boy.
e o Coronel Finch mandou as informações que Sinclair falou para a base e eles retornaram falando que ela estava certa. E esse foi um experimento da União Soviética que eles procuraram por anos e que poderia mudar o possível rumo de uma lutaria mundial. Então precisavam mantê-la viva para investigações. E do lado de fora, ela estava conversando com Kabir e ele diz que alguns anos atrás, quando ele era um jovem mequetrefe, uma estrela caiu do céu e alguns soldados chegaram no local e usaram aquela estrela para criar esses bichos e por causa deles toda a sua família foi falecida. E aquilo não acontecia há mais de 20 anos por causa da queda da União Soviética. E os soldados estão conversando, achando que seria mais uma noite normal. O problema é que Breno vai fazer sua volta e percebe que um soldado sumiu e só havia melado no chão. E quando percebem, haviam várias pessoas correndo pelo deserto, mas Lafayette percebe que aquilo não eram pessoas. E aqui começa o tiroteio nervoso e mesmo descarregando a queima-rosca, as criaturas não morriam. Uma criatura entra na barraca que Sinclair estava e ao invés de tentar acabar com ela, igual acabou com os outros, ela coloca a língua para fora como se quisesse colocar algo nela. Mas Kabir consegue passar o facão na linguiça dela e os dois conseguem fugir, mas aquilo não seria o suficiente. E aqui acontece algo que não faz nenhum sentido, pois vários soldados estão caindo no chão igual boneco, mesmo armados até os dentes. E quando vemos o coronel, ele estava descendo a porrada em um bicho com um taco de beisebol. Não tem pra onde correr e todos se reúnem na frente do container do arsenal. O problema é que assim que abre, não haviam munições, apenas itens básicos. Então eles fecham a porta e torcem para no dia seguinte, quando amanhecer, as coisas ficarem melhores. Kabir diz que essas criaturas eram lendas quando ele era pequeno e provavelmente o país deles foi invadido, pois eles estavam em busca daquela estrela que caiu no céu e agora tudo estava explicado. E o dia amanhece e tudo estava calmo, então eles precisavam arrumar uma forma de sair dali e o médico chama todos, pois eles conseguiram um corpo para fazer a análise. E quando eles percebem, parece uma criatura humanoide com características de outros animais, como dente de tubarão e garra de tigre. O médico percebe que eles possuíam uma couraça muito resistente, o que explicava as balas não terem muito efeito, mas por algum motivo o sol machucava a pele, então pareciam vampiros. E abrindo o boneco, os órgãos eram de humanos, então o coronel diz que como eles não sabem se sairiam vivos, contaria tudo o que descobriu, pois a base entrou em contato e explicou que o governo estava atrás daquele experimento há anos, e que era considerado super confidencial e era algo tão secreto que eles poderiam ser mortos se ousassem falar o que foi visto ali. Então eles só teriam duas opções, ou sobrevivem e guardam o segredo para sempre, ou morrem ali com o segredo. E nesse mesmo momento, a criatura que aparentemente estava morta se levanta e tenta colocar a língua na Sinclair, mostrando que ela tem algo de especial. Como sacrifício, o coronel corre com uma granada pra cima do bicho e consegue acabar com ele. O problema é que foi um sacrifício em vão, pois ele era o único que conhecia toda a base, e Sinclair diz que sentiu como se a criatura estivesse sugando seus pensamentos e aquilo era uma forma de conhecer os inimigos. Antes de continuar, quero fazer uma enquete. Sabendo que tudo estava dando ruim e que precisavam fugir antes do anoitecer, o que você faria? Tentaria correr o mais longe possível ou iria no ninho das criaturas? E antes de responder essa pergunta óbvia, deixa o like e se inscreve se for novo no canal, porque aqui a resposta é igual ao filme, cheio de qualidade duvidosa. O plano deles é colocar vários explosivos no local para que nunca mais saia nada daquele lugar. O problema é que Hulk acaba se distraindo e o bicho o puxa para o buraco. E qualquer pessoa caindo daquela altura teria morrido, mas ele é especial. E para não o deixar para trás, todos decidem descer. O problema é que agora todos estavam no ninho e o cabo do elevador se rompeu. Então a única forma de subir seria pela escada. Andando pela instalação, estava cheio de bichos e durante o dia eles se alimentam e à noite saem para caçar. E começa uma lutaria nervosa e para piorar o médico fica do lado de fora e começam a aparecer vários rebeldes, então tudo estava piorando. E no bunker eles encontram uma criatura maior como se fosse a arma secreta e agora mesmo que eles têm certeza que precisavam demolir aquele local. E na hora de ir embora todos começam a ser pegos e saem apenas Hulk,
Sinclair e o médico, e o governo manda um míssil na localização deles e eles têm poucos segundos para sair de perto. E você acha que tudo terminou bem, mas alguns soldados encontram o corpo da criatura na base deles. Então sabemos que o fim é apenas o começo. E se você chegou até aqui, se inscreve com o sininho ativado, porque logo teremos mais filmes de qualidade duvidosa. Agora vou nessa, porque eu não sou obrigado a nada. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.